Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos e todas, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando o Sindi Mais Forte. O Sindi Mais Forte é o canal do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza. Por meio do Sindi Mais Forte, vocês recebem a visão da classe trabalhadora. Por trás das câmeras, para levar a vocês imagem e som de alta qualidade, nós temos ele, Silvio Mota. E o outro, o César Mota, o novão, para captar som e imagem. No making off, um deles vai fazer a imagem maravilhosa que vai chegar até vocês para explicar o que é esse episódio do Sindi Mais Forte. E para abordar o tema de hoje, que é a renovação dos PCCS da Guarda Municipal, da MC e da Defesa Civil, nós temos aqui a presença do nosso presidente, o Eriston Ferreira. Obrigado, Eriston, por você estar aqui de volta ao Sindi Mais Forte para poder explicar como estão as negociações em relação à administração, à base, sindical, a base dos servidores e empregados públicos que vão, para quem vai incidir essas mudanças do PCCS, e é muito bom a gente poder ter essas novidades a partir de você, que é o representante mor aqui do Sindi Forte. Pois é, bom dia, Bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que estiver ouvindo. É uma satisfação estar aqui de volta. E aí a gente fica nessa, né, Márcio? De umas vezes vai, às vezes não vai. Nosso companheiro Augusto é quem está direto aqui. E aí quando foi Sindi Forte 48, Sindi Mais Forte 48, a gente, caramba, já está no 48. A gente fica lembrando da ideia de como a gente teve essa necessidade de criar esse podcast, e hoje nós já estamos no 48, daqui a pouco a gente chega nos 100, que mostra que é um brilhante trabalho seu. Obrigado. Um produto muito bom aqui do Sindi Forte para manter informado. Então, estou muito feliz de estar de volta aqui nesse episódio 48. E para falar sobre esses temas, nós temos a presença do Guarda Municipal Ailton Honorato de Lima, ele que é diretor de formação do sindicato Sindiguardas. Obrigado, Honorato, por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Obrigado, Márcio. Obrigado ao Washington, presidente do Sindiforte, pela oportunidade para esclarecer aos companheiros como é que está sendo essa empreitada que é desafiadora por demais a questão do PCCS. Gostaria de convidar a todos e todas que estão aqui nos assistindo a dar um like, um joinha aí na hora da transmissão. A gente vai passar no canal do YouTube do Sindiforte. A gente também vai estar no Spotify e também vai estar pendurado no site, esse site informativo que traz informações sempre quentes, quentinhas a respeito da luta, dos servidores e empregados públicos em relação à administração. Gostaria de convidá-los, então, novamente a dar esse like, E lembrando que a produção desse episódio é dos jornalistas Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues, eu que estou aqui apresentando para vocês. E agora é hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. Como eu já falei no início dessa escalada, hoje a gente vai tratar a respeito dos PCCS. E eu gostaria de abrir, assim, já convidando o Eriston. Eriston, nós temos 3 PCCS que estão num estágio mais avançado. Eles saíram da condição de negociação em mesa de negociação, de assembleias realizadas, e como é que eles estão chegando no parlamento e qual é a expectativa de aprovação desses novos dispositivos, a projeção, de como eles vão evoluir dentro do parlamento. Olá mais uma vez, aproveitando aqui agora para saudar aqui a presença do Honorato, que a gente já foi diretor aqui do Sindiforte
E nesse processo todo de negociação do PCCS da Guarda, né, junto agora no Sindiguardas, mais uma vez o camarada foi um tanque de guerra aí, né, o Sindiguardas cumpriu um papel importantíssimo dentro desse processo, que graças a Deus, né, está arrumando aí para uma grande conquista da Guarda Municipal. E foi um processo muito duro, então satisfação estar aqui dividindo o programa com o honorado. Bom, como é que está esse processo, né? A primeira coisa que é importante, né, esse podcast aqui que vai ser assistido por várias categorias, então a primeira coisa que é muito importante dizer a gente vai aprofundar durante o podcast, mas vamos logo pautar aqui. Primeira coisa, prefeito iniciou seu mandato prometendo reestruturar todos os planos de cargos. Primeiro ano foi toda aquela situação, né, discurso da administração de dívidas, não tinha condições. Segundo ano agora, desde o ano passado, que ele dizia que não tinha dinheiro nos cofres e tal, mas ele dizia que iria iniciar pela segurança pública. E, prioritariamente, dizia muito claramente, nos seus discursos, que a Guarda Municipal seria a primeira categoria contemplada com a reestruturação do plano de cargos. O que achamos muito justo, uma vez que o primeiro plano de cargos, né, dos atuais foi o da Guarda Municipal. Então, se a gente for colocar nessa perspectiva, é o mais desatualizado de todos, porque foi o primeiro de 2007. Então, hoje, ele é o mais desatualizado, né? E ainda temos uma situação de que, de 2007 para cá, acredito que a Guarda Municipal foi uma das categorias que mais avançou no quesito atribuições, né? A Guarda tinha uma característica muito patrimonial em 2007 e hoje a Guarda Municipal cumpre um papel social muito mais aprofundado, salva-vidas, agora andando armado, é praticamente um policial mesmo que faz patrulhamento na rua e move a segurança da cidade, inclusive numa realidade social muito mais complexa do que em 2007, agora com o crime organizado, né, que a gente sabe que é uma realidade da nossa sociedade. Então, quando o prefeito anunciou dessa forma, a gente não contestou de fato, porque se é de escolher um, que seja de fato um dos que está mais defasado, então a gente seguiu nessa perspectiva. Acreditamos que, por questões políticas também, o prefeito teve essa prioridade, né, para a segurança pública, e considerando que o plano de cargo da Guarda, hoje, né, ainda, né, antes da aprovação, contempla a defesa civil e a segurança institucional, na verdade, o prefeito, ao reestruturar o plano de cargo da Guarda, ele precisou fazer 3 planos de cargos. Então, ele pegou um plano de cargo e transformou em 3, que é o que está tramitando agora nessa reestruturação do plano de cargo da Guarda. Então, tem da Guarda, Defesa Civil e Segurança Institucional. E o da MC veio, né, digamos assim, a reboque, a gente, claro, pleiteia todos, mas veio também por fazer parte do campo da segurança pública, inclusive na Constituição, artigo 144, onde também estão os agentes de trânsito. Fechando um ciclo. Então, fecha um ciclo da segurança pública, né? E para as demais categorias, né, também vou me aprofundar na próxima fala, mas tivemos já na segunda-feira passada, dia 10, uma reunião da mesa central da CEPOG, onde nós estamos cobrando um calendário de reestruturação para as demais categorias, né, que nós não estamos brigando só por essas categorias, nós estamos lutando para a reestruturação de todos os planos de cargos. Importante você trazer isso, porque assim, agora a gente está falando aqui, especificamente nesse podcast, a respeito desses que estão mais avançados, mas todos os outros fazem parte da luta da base do Sindiforte e de sindicatos parceiros, né? Sim. Aí, só para concluir essa primeira fala, Claro, né? claro. Claro que a gente vai aprofundar como é que está a situação dos demais planos, mas essa etapa agora desses 4 categorias, né? Vão ser 4 planos de cargo que vão tramitar, muito provavelmente agora no mês de agosto deve ser concluído todo esse processo. Foi concluída a fase de negociação nas mesas, e os projetos agora estão na PGM,
onde está sendo revisado, se não existe nenhuma inconstitucionalidade, fazer as devidas correções. De lá deve ser assinado pelo prefeito e encaminhado à Câmara dos Vereadores, onde nós vamos cumprir a penúltima etapa, que é passar pelo parlamento. O da Guarda, especificamente, vai exigir ainda muito esforço da categoria, das entidades sindicais, porque tem algumas coisinhas que a gente ainda acredita que é possível melhorar no plano, lá na Câmara dos Vereadores, né? O Honorato depois pode até pontuar melhor esses pontos, que a gente quer investir neles, e depois vai para a sanção do prefeito e publicação, que seria, de fato, a última etapa. Então, é importante dizer que chegamos a um acordo, por exemplo, no caso da Guarda Municipal, houve um acordo de que o que estava ali dava para capitalizar, mas que iríamos ainda tentar alguma coisa na Câmara. Né? Defesa Civil e Segurança Institucional aprovou o plano como está, a MC também aprovou o plano como está, e a gente deve ter cumprir agora mais nessa semana e na próxima ainda essa etapa de trâmite na Câmara dos Vereadores. Honorato, você estava contando um pouquinho antes da gente começar aqui a gravar que existem histórias, né? Existem caminhos que foram construídos pela organização da classe trabalhadora, que são muito importantes de a gente revelar, de a gente trazer ao ar aqui agora, né, nessa conversa que a gente está tendo, até para que as pessoas possam se manifestar, né, com comentários, né, para a gente levar também esse subsídio ao longo dessa negociação que vai acontecer dentro do parlamento. Isso. Você pode detalhar para a gente? Isso, Márcio. Para começar, um plano que foi colocado em 2007, né, que na época foi uma ascensão financeira muito boa para a categoria, né? Uhum. Só que lá na frente foi colocado o represamento funcional, causado naturalmente pelo andar do plano, né? Porque naquele primeiro momento o fator financeiro falou muito mais alto do que a própria carreira, vamos dizer assim. E funcionou naquele momento, mas só que depois que venceu o prazo, que a gente estima em torno de 10 anos, começou o represamento funcional. E nós tivemos também uma situação muito atípica, que foi o concurso de 2003, e foram para 2 cargos, né? Um cargo de guarda e um cargo de subinspetor. Isso também causou muita confusão. Naquele momento de 2007 também, teve uma situação dentro do plano que foi a retirada da antiguidade de quem estava na instituição, ou seja, quem entrou no concurso com o cargo de subinspetor em 2002 se tornou mais antigo que quem entrou em 88, por exemplo. Então, isso causou uma tequinha, causou uma distorção gravíssima na carreira e que está se reverberando agora, né? Então, você imagina você colocar todos os anseios de quase 20 anos, vão fazer 20 anos agora, 2027, do plano de 2007, e você tentar encaixar tudo isso num plano só, num momento só, né? Numa situação em que várias pessoas estão pedindo vários pontos, porque são diversas distorções, inúmeras distorções. Situações que chegam o entendimento que se tem hoje de qualquer pessoa mesmo que pegar o plano da Guarda, vê que é um plano altamente complexo, né? Um plano que, vamos dizer assim, causa uma falta, por exemplo, vai te causar um atraso de 5 anos, por exemplo, dependendo da situação. E como você está falando desses caminhos, né? Hoje, infelizmente, a comparação com outras categorias é inevitável. O guarda, ele está querendo ganhar mais que o soldado da Polícia Militar, ele olha para a MC também, que a gente chama carinhosamente de primo rico, né? Mas, às vezes, essa caminhada também foi para e passo, né? Também teve momentos de greve, e naquela greve foram definidos os valores, e esses valores foram acumulando com o tempo, né? E é uma categoria bem diferenciada pela questão do modo de agir, a questão das greves, né? A questão de eu querer agora tudo, né? E às vezes querer tudo e não querer só um pouco, às vezes acaba travando a negociação, que foi o que aconteceu em 2023, por exemplo, que a gente chegou a ter 2 assembleias aprovando o mesmo documento, só que naquele instante, aquele documento já trazia problemas se tivesse sido aprovado. Quais seriam os problemas para a gente poder detalhar e as pessoas poderem entender o que você está falando? Por exemplo, não ia resolver a questão do represamento funcional. Para que as pessoas entendam, é como se eu estivesse num trem, né? E em vez de eu fazer a parada para e passo, eu perdi aquela parada, mas o prejuízo
continua. Ou seja, eu não consigo andar na carreira, não consigo fazer com que a promoção aconteça. É porque, assim, na guarda, Márcio, né, até para o ouvinte que não é da categoria entender, na guarda a gente tem as matrizes igual a todos os outros, de guarda municipal. Só que quando você chega no 4º nível, né, hoje tem 5, ainda continua 4, né, para guarda. Quando chega no 4º nível, a sua próxima promoção, você muda de cargo. Você deixa de ser guarda municipal e passa para o cargo de subinspetor. Para isso, você tem que cumprir certos pré-requisitos, fazer um curso de formação e o pior de tudo, que é o que causa o represamento, tinha que ter cargo criado por lei na quantidade necessária para que todos que conseguiram aquela condição pudessem passar. Se não tivesse esse número de cargo, você podia cumprir todos os pré-requisitos, mas você não ia. E não tinha vaga. E isso é o represamento, porque não tinha cargo. Isso é o represamento que o honorato fala e que agora com esse plano foi resolvida essa situação. Né? Então, com essa comparação com as outras categorias, né, muitas vezes você quer comparar uma situação muito complexa com uma situação, por exemplo, da MC, que tem uma carreira muito mais, né, retilínea ali dentro das possibilidades, dentro do que a guarda hoje, que são vários degraus que têm que ser seguidos, várias estações, e às vezes dentro das estações estão a armadilha funcional mesmo, que é você levar um PAD e às vezes o tempo e às vezes o entendimento que aquele PAD pode ser usado aqui, mas também pode ser usado lá na frente. Então, assim, há situações realmente muito complexas que acabam represando mesmo a carreira do servidor, que esse plano, como o Ben West falou, vai solucionar. A carreira vai ser muito mais retilínea, né, vai ser muito mais transparente, né? Isso é uma inovação que a gente entende que esse plano está trazendo. É claro que 20 anos de distorções, né, não vai ser resolvido do dia para a noite. Né? A gente hoje explodiu o número de servidores que estão, estou atrasado de 6 meses, 2 anos e tal, e isso vem dificultando, tornando essa luta um pouco mais complicada para a gente chegar no entendimento para que todos possam ganhar ali dentro das suas diferenças e especificações. A gente está chegando num momento, Ariston, que já houve negociação entre as entidades sindicais e a gestão municipal e já se chegou a um consenso, né, desses atores envolvidos nessas negociações. E a gente vai entrar no parlamento. A incidência da representação da classe trabalhadora dentro do parlamento, é possível a gente modificar para melhorar essa condição? Com certeza, a gente acredita muito nisso. Como o Honorato falou, de fato, essa reestruturação da guarda ela é muito complexa. Nas nossas análises do que a gente está estudando das categorias para reestruturação de plano de cargos, os 3 planos que a gente acha que são os mais complexos para reestruturar guarda, saúde e JF, porque tem muitas distorções e são barreiras que se precisa construir, que às vezes para resolver precisa de muito investimento do município, às vezes o município não está disposto a fazer todo esse investimento nos servidores. Então, são barreiras que a gente vai ter que cumprir. Na guarda, eu acredito que ainda é uma situação, por um lado, é bom, porque é só uma carreira, é só guarda, diferente da saúde, que são várias carreiras, mas na guarda é a única carreira, o único cargo que a gente vê no município que tem tanta distorção dentro do mesmo cargo. Né? Porque você tem um grupo que entrou antes de 88, né? Que não fizeram nem concurso, que tinha toda uma perspectiva, uma característica. Aí você tem a situação do pessoal de 2003, que entrou direto como sub, já cria uma grande distorção. Aí você vem um plano de cargo que traz esses problemas de represamento, né? De ter que ter cargo. Aí você, quanto mais tempo passa, mais vai criando essa distorção, porque, às vezes, como o Honorato falou, uma falta, o cara perdeu 3 anos na carreira dele, porque ele só vai poder ser promovido de novo daqui a 3 anos, e ainda tem a situação de não ter vaga, aí ele não vai, aí espera mais 3 anos, aí um cara que entrou há menos tempo, passa na frente de um...
E um outro problema também é que, historicamente, a Guarda, por ter essa cultura militar, as perseguições são muito uma realidade é grande, é a realidade mesmo do cotidiano do dia a dia. Eu não gosto de ti, eu posso fazer de tudo para te lascar. Tem todas as ferramentas para atrasar a carreira. Se o gestor quiser, ele vai te prejudicar. E o plano atual permite isso. Então, criou várias distorções. Aí, quando foi em 2013, ainda teve, né, numa boa iniciativa de querer ajudar os guardas que eram concursados até ali, a ex-prefeita Luiziane pegou uma verba, uma bolsa que recebia federal, transformou numa gratificação VPR 2011, né? Foi só o lado, mas foi 2011. E aí ela cria essa gratificação VPR e ela congela, que só quem vai ter essa gratificação é quem estava ali, naquele momento. Aí, como depois foram tendo novos concursos da Guarda, os novos não tiveram essa gratificação. E aí criou-se mais uma distorção salarial dentro da mesma categoria. Então, todas essas complexidades, algumas intransponíveis, como não dá, num plano só, você pegar o cara que era para ser inspetor há 10 anos atrás e dar um salto de 10 anos numa tacada só. Não tem como mais, já tentamos judicialmente de todo jeito, contemplar esse pessoal que não tem VPR, que hoje até a maioria dos guardas não tem essa gratificação que foi dada na época da Luiziane. Não tem como dar para eles também essa mesma gratificação e a gestão também não quer fazer isso, porque senão cria um direito para quem tem também. Aí você fica uma bola de neve. Então, dentro de todas essas dificuldades, a gente acredita, sim, que o plano da Guarda é um grande avanço se a gente levar em consideração o atual, né? Porque tudo na vida é uma perspectiva. Se a gente tiver como perspectiva a situação atual da Guarda Municipal, o plano ele é um grande avanço, tanto ele vai trazer um ganho, né, salarial dentro do processo de implementação, que uma das coisas ruins é esse fato de ter sido parcelado em 3 vezes, mas é uma das coisas que a gente quer avançar lá na Câmara, né, que é a pergunta. Uma das coisas que a gente vai investir muito nesse trâmite na Câmara é tentar quebrar, derrubar esse parcelamento, ou pelo menos que ele seja feito no menor espaço de tempo e de parcelas possíveis. Mas, mesmo assim, depois de todo implantado, ele vai trazer, sim, um ganho salarial, né, que não vai dizer que não vai colocar o guarda dentro de uma remuneração que represente o valor social dele hoje para a cidade de Fortaleza, que é, como eu falei no início, é crescente, é cada vez maior a relevância social da Guarda Municipal para Fortaleza, mas é um grande passo, né? Se a gente considerar que outras categorias que tiveram estão hoje em uma situação, né, remuneratória melhor do que a Guarda Municipal, o exemplo do colega aqui falando da MC, mas foram várias etapas, né? Então, você avança um pouco, capitaliza, aí passa um tempinho, bota outra pauta, avança, capitaliza, e você vai crescendo, né, aos poucos. Construindo. Isso. Então, acho que a Guarda voltou a ter esse avanço, e assim que passar, a gente já, né, assim que terminar a implantação, né, terão outras lutas e, com certeza, a gente vai chegar num patamar em que a Guarda merece. Honorato, o Weston vem trazendo aqui, né, de maneira bastante didática, essas várias entrelinhas, né, de como foi esse crescimento. E eu queria também abrir aqui espaço para que você possa nos ajudar a entender, né? Não é o ideal, mas negociação é isso mesmo. Às vezes a gente consegue avançar um pouco mais e às vezes a gente precisa conquistar para então dar um outro passo num outro momento. É assim que a gente pode entender esse avanço daquilo que está sendo implantado a partir dessa tramitação na Câmara?
Isso, só para você ter uma ideia, a última grande greve que a Guarda fez não foi nem por salário, ela foi por mais concurso público e pelo armamento. Ou seja, a greve, o salário ele ia lá para o último ponto, ele estava esquecido lá, era pelo armamento, pelas condições de trabalho e pelo concurso público naquela época lá. Entendeu? Até para as pessoas poderem se defender na hora que estivesse trabalhando. Então hoje a estrutura melhorou, hoje a estrutura da Guarda é de ponta, hoje os equipamentos lá, inclusive, foi entregue quase 1.000 coletes ontem, né, na data de ontem pelo prefeito lá, viaturas, o armamento está sendo utilizado nos melhores que nós temos hoje. Só que para e passo isso, o salário e a própria carreira, ela vem se tornando um pêndulo menor nessa balança. Então, assim, nesses últimos anos nós fizemos várias tentativas, só que, infelizmente, as gestões que passaram antes do atual prefeito de estado não negociaram. Né? A gente tem que fazer esse corte, justamente porque hoje o prefeito atual ele está abrindo as negociações, está aberto. A sua liderança está sentando com os sindicatos, a gente está tendo esse canal aberto. Então, às vezes o servidor fala, por que não faz uma greve, por que não faz isso? Porque a negociação está fluindo, o fluxo está acontecendo. Né? A liderança do prefeito, hoje representada aí pelo vereador Edilson, que tem que fazer esse corte, ele está saindo desse castelo que é dos vereadores, né? Dessa endeusamento que os vereadores têm, está sentando com a categoria, sentando com os sindicatos, conversando, sentindo na pele como é que está o termômetro na categoria. Isso vem sendo feito para e passo, respeitando também essa questão dos direitos adquiridos, né? Que foi uma coisa que também foi muito amplamente colocada como informação até duvidosa, que os sindicatos estavam contribuindo com a perda de direitos, né? Ou seja, como é que eu vou fazer uma assembleia para você perder os seus direitos, né? Então, muito pelo contrário, a gente é preocupado em manter esses direitos, né? E poder trazer mais direitos que a Constituição garante, e preservar para que não ocorra futura perda de direito. Então, assim, às vezes, essa informação mal colocada, né, que eu preciso falar assim para não gerar possíveis até da própria base, não condiz com a realidade. A gente está procurando justamente manter esses direitos e buscar ainda mais. Só que a luta é para e passo. São 20 anos de distorção, são 20 anos de defasagem salarial. Então, é complicado que isso seja corrigido de uma hora só. Até para os cofres do município, né? Porque a gente também entende essa responsabilidade que tem que ser levada em consideração. Né? Infelizmente, a gente está chegando na reta final aqui, e eu queria abrir para que vocês pudessem falar, né? Qual é a expectativa, afinal, para essas próximas 2 semanas, né? Como é que isso vai se dar dentro... o Erison já até abordou, né, essa questão. Agora entra os advogados do município para dar aquele texto final e então começar a tramitar na Câmara. É isso, Erison? Assim, eu queria só voltar um pouco aqui no que o Norato falou, que, assim, os planos hoje, 2007, 2008, então a maioria deles estão ali com 19, quase 20 anos de existência. Desde 2016, 2018, as categorias começaram essas lutas de reestruturação de plano de cargos. E não teve sucesso, nem com a última gestão do Roberto Cláudio, nem muito menos levamos um calote aí do Sarto. E é muito importante, de fato, a gente frisar aqui, porque às vezes a gente não reconhece e acaba se perdendo por não ter esse reconhecimento. A gente conseguiu, por exemplo, no caso da Guarda Municipal, um campo de negociação muito bom. E isso é devido a todos os atores envolvidos. Categoria, né, que é um elemento principal desse processo, são os guardas municipais. Então, todo o processo ele foi extremamente democrático. Todas as decisões, principais decisões, o rumo das pautas e do que era reivindicado, tudo foi feito em assembleias, grandes assembleias, 300, 500 pessoas, bem representativas. Então, isso foi muito bom, muito importante. As entidades sindicais foram um grande fator contribuinte para o sucesso dessas negociações. Foi a unidade das representatividades sindicais, são entidades legítimas, que têm sua representatividade, que têm seus diretores envolvidos, e quando há essa unidade, você quebra um fator, né, que, por exemplo, que às vezes prejudica uma negociação. Você tem uma entidade puxando para um lado, a outra está puxando para o outro, numa pauta,
A gestão acaba se apropriando confunde dessa... a própria categoria, porque quem gosta mais dessa entidade vai acreditar nesse, quem gosta mais dessa acredita nesse, a gestão se aproveita do dividir para conquistar e passa o que quer ou não passa nada. E uma coisa que a gente, né, que a gente vem adotando aqui no Sindiforte e também com diálogo com as demais entidades, é que, em primeiro lugar, é trabalhador. Nossas divergências, que no caso do Sindiguarda aqui é quase nada, a gente trata à parte, né? Então, isso foi um grande fator. A atuação dos secretários também, porque já tivemos gestores na Guarda que eram, não vou usar esse termo não, porque o YouTube vai cortar, mas pessoas muito ruins mesmo. Intransigentes. Né? Intransigentes, que fazia coisa ruim porque gostava, né? Muitas perseguições. E, graças a Deus, nós estamos num momento em que o gestor ele se debruçou, né? Coronel Márcio, né? O Coronel Messias, né? O delegado Andrade, fez um trio ali que a gente levava as pautas, ele, de fato, ia lá estudar se o que a gente estava pedindo era viável ou não, vinha com a resposta, então tinha muita transparência nesse processo. O vereador professor Enilson, vice-líder do prefeito, né, cumpriu um papel na fase de negociação executiva e agora, que está na Câmara, ele vai ser a ponta de lança dos canais de negociação e recebe todo mundo também lá no gabinete dele. Então, o espaço de diálogo, de fato, é muito importante para esse processo, sem contar, claro, né, reconhecer também o interesse do próprio prefeito, que, como ele mesmo disse, a Guarda ia ser o primeiro e, de fato, ele cumpriu esse compromisso. Então, tudo isso favorece muito. E aí, quero aproveitar essa fala aqui para falar os demais servidores. Né? Como eu disse, no último dia 10, segunda-feira, último dia 10, nós tivemos uma reunião lá na CEPOG, e a secretária colocou que o prefeito cumpriu essa etapa da segurança pública e está reafirmando o compromisso dele de reestruturar os demais planos de cargos, né? E que terá como parâmetro para isso, né, que um dos parâmetros que será considerado para isso é, de fato, o tempo de atraso do plano, né? Porque tem alguns planos que são de 2007, a maioria é de 2007, tem 2 que é de 2008, mas os 2 de 2008 foram resolvidos já, né? Que era o pessoal da Secretaria de Finanças e a AMC. Então, ia pegar os 2007, ia ser prioridade. Tem alguns planos que são de 2016, né, que já foram reestruturados em 2016. Esses, né, nesse critério de prioridade de tempo, ficaria para um segundo momento, mas que agora eles vão focar nesses que estão mais atrasados. E aí, exemplo, né, para as categorias compreender, exemplo disso, nós temos, né, IPM, gestão pública, IJF, saúde, os garis, certo? Então, nós temos aí algumas categorias que estão dentro desse campo de 2007 e que nós vamos, até o fim, até a próxima reunião da mesa central, tentar estabelecer essas... Já está definida a data dessa próxima reunião? Não, é em novembro, não está definido ainda qual o dia, mas no comecinho de novembro, se eu não me engano, dia 5. Então, nós vamos tentar puxar aí dentro desses critérios de prioridade, já que não dá para fazer tudo de uma vez, mas, a exemplo desses 3 planos, 4 planos que vão ser votados agora, todos eles estão para o ano que vem. Né? Foi acordado agora, mas a implementação deles será feita de forma parcelada, né? Com só o da Defesa Civil e a SI, que é muito pouco servidor, o impacto é bem menor, vai ficar parcelado em 2 vezes. A primeira parcela em fevereiro, a segunda em dezembro de 2027, e Guarda e AMC ficaria primeira parcela em fevereiro, uma segunda parcela em janeiro de 2028 e a última parcela em julho de 2028. Então, isso é um sinal que a administração está dando, inclusive, para as próximas negociações. O sindicato aceitou isso?
é muito naquela linha. Se a gente está pedindo algo que tem um impacto financeiro maior e a gente tem em mente que ainda terão outras, é claro que é aceitável que a gestão traga ali uma mitigação disso daí para poder fazer um equilíbrio das contas. E a gente também, se a gente quer mais, né, igual você vai comprar um bem muito caro, um carro, uma coisa, uma geladeira, você compra de 10 vezes, um carro você compra de 60, dentro das suas capacidades. E a gente uma casa você compra em 30 anos. Né? E é melhor você botar logo no bolso e ter essa perspectiva garantida do que futuro, né? correr o risco de acontecer o que aconteceu com a Guarda em 2023, que ficou aquela negociação tumultuada e acabou não levando nada. Se esse mesmo plano tivesse sido negociado em 2023, parcelado da mesma forma que está agora, tudo já teria sido implantado, né? Porque encerraria se fosse em 23, encerraria em 25, então já estaria tudo implementado atualmente. Exatamente. Então a gente tem que olhar na perspectiva de fato de carreira, de futuro, né? E a gente tem certeza que na Câmara nós vamos conseguir melhorar esse parcelamento aí da Guarda. Honorato? Não, como o Orestes bem falou, de forma bem didática aqui para a gente, a perspectiva é que na Câmara a gente consiga, com as emendas, né? E aí, fazendo um convite para a base, que nós vamos chamar a base para poder fazer essa pressão, que muitos estão dizendo, os sindicatos estão parados. Não, a gente não está parado, a gente está trabalhando nos bastidores, conversando com os parlamentares, conversando em comissão. São fases, né, de evolução dessa negociação. E quanto maior a força demonstrada pela organização da classe trabalhadora, mais longe a gente consegue ir. Né? Tem momentos que, dos bastidores, o sindicato não está fazendo nada, mas muito pelo contrário, nós estamos, desde a Assembleia, estamos conversando com a liderança do prefeito, com os outros vereadores, com a oposição também, com todo o parlamento, para que quando chegar na Câmara a gente consiga emplacar essas emendas, para que o texto fique melhor, né? Para que todo mundo diga assim, realmente foi um plano que eu ganhei um pouco, e futuramente, como a gente falou, a gente também implementar ainda mais, né? Para poder futuramente a gente poder dizer, a gente ganhou lá um pouco, vamos ganhar agora, e para frente para a gente poder tornar o guarda, como a gente falou, um profissional com um salário bem compatível com o que ele está fazendo hoje pela cidade de Fortaleza. Gostaria de agradecer demais a presença do Ariston Ferreira, do Ailton Honorato, e a gente vai encerrando por aqui o nosso Sindi Mais Diálogo de hoje, no qual a gente falou sobre esses PCCS que já estão entrando na reta final de negociação agora dentro do Parlamento. A gente vai para um breve intervalo e já retornamos com a apresentação do quadro Sindi Mais Cultura. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. Olá, então, estamos finalizando aqui com o quadro Sindi Mais Cultura e hoje nós vamos apresentar para vocês o excelente acervo Mucuripe, um ambiente de cultura, memória, história e trilhas. Nossos dirigentes Anderson Castelo Branco e Augusto Monteiro trazem os detalhes. Vamos lá? Sou Augusto Monteiro. Sou Anderson Castelo Branco e hoje vamos conhecer o acervo Mucuripe. Vem com a gente! O Acervo Mucuripe é um projeto de história e memória comunitária com recorte espaço-geográfico de vivência
e pesquisa no Grande Mucuri. O projeto surge de experiências, formações e vivências do artista Diego de Paula. Tem suas atividades oficializadas em 22 de fevereiro de 2017. Desde então, várias ações ocorrem, muitas vezes iniciando nas redes sociais e ganhando espaço em instituições como escolas e universidades, através de palestras, oficinas e de 53 trilhas urbanas, que funcionam como atividades extracurriculares, mas também como forma de educação social, patrimonial e humanista. O projeto tem impactado de forma positiva a comunidade do Grande Mucuri. O acervo segue com atuação autossustentável e independente. Em 2023, tornou-se Ponto de Memória Nacional, certificado pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Dentre as produções do projeto está a web série Territórios de Memória e a revista Mucuri. Apesar do pouco espaço físico e da falta de apoio público, o projeto abriga uma hemeroteca com jornais, biblioteca com livros e revistas, cartões postais, vinis, projetos, quadros e mapas, além de documentos e objetos diversos. E para saber mais, vamos conversar com Diego de Paula. Estamos aqui com o Diego de Paula, idealizador do Acervo Mucuripe. Diego, como foi a ideia de iniciar esse projeto? Esse projeto se inicia a partir da minha formação, que é turismo, né, graduação e curso técnico. Então, eu sou guia de turismo, especializado em atrativo turístico cultural pelo Instituto Federal da Paraíba. Então, ele surge a partir dessa experiência, dessa vivência, e também tenho que falar aqui do desencanto, né, que eu me desencantei com a área, no caso do turismo de massa, mas ele me abriu a perspectiva para o turismo de base comunitária, né? Então, a partir de 2017, fundo esse projeto, primeiro nas redes sociais, depois abro as portas da minha casa, depois crio trilhas urbanas com roteiros de 2, 3, 4 quilômetros daqui até o Farol do Mucuripe, daqui até o Morro Santa Terezinha para comer a muqueca, e a gente termina lá o nosso percurso, e vou apresentando para as pessoas da cidade um território que está por trás dos prédios da Avenida Beira-Mar, né? Ou seja, eu mostro a vida cotidiana, né? Os grafites, as artes, as casas das pessoas que eu considero importante. Então eu consegui mostrar para essas pessoas um pouco desse meu olhar comunitário. E isso fez com que muita gente da mídia, das escolas, das universidades, dos coletivos se interessasse para saber que Mucuripe é esse, né, que elas não viam nos postais, e atendi nas trilhas urbanas mais de 1.030 pessoas de 2017 até agora, né, quase 1.000 visitantes aqui na lista de assinaturas. Então eu acho que isso é o reflexo de tudo isso que eu comecei lá atrás. Diego, primeiro eu queria agradecer por nos receber aqui num local tão aconchegante, agradável e importante para a cidade de Fortaleza, né? E eu queria que você dissesse quais os desafios e as dificuldades que o acervo enfrenta nos dias atuais, né, no momento atual. Esses desafios que o acervo passa no dia a dia, ou passa há quase 10 anos, são parecidos com os desafios das bibliotecas comunitárias, né? A gente vive na invisibilidade, né? Quando aparece um edital lá, arquivos, né? Só que, digamos, bibliotecas comunitárias não são consideradas arquivos. Às vezes o acervo não é considerado um arquivo, principalmente por não ter um registro, né? Há 10 anos, eu sou MEI, mas eu não tenho um registro de associação, de coletivo. Tem coletivo, né? Mas não tem esse registro formalizado, né? Então acho que às vezes isso atrapalha um pouquinho, né? Para que Se eu inserir consiga nas políticas públicas, né? políticas públicas que já são tão curtas, né? Porque as políticas públicas, elas são políticas de governo. Então quando o governo muda, aí a gente se ferra, né? No sentido mesmo. Não tem continuidade. Não tem continuidade, então a gente precisa que os governos continuem sendo progressistas para acessar editais culturais, né, e tentar brigar para que os acervos, as bibliotecas, né, esses espaços que são tão importantes para a cidade consigam minimamente ali se manter, né? Eu não dependo do acervo Mucuripe. Infelizmente, eu queria muito depender da cultura, mas a gente sabe que a cultura ainda na nossa capital, no nosso estado, ainda é um grupo,
né? Assim, sendo bem sincero, ainda é um grupo que toma de conta, então às vezes não se abre tanto. Ou seja, a gente vive aí na resistência porque a gente quer guardar uma memória, um recorte a partir do nosso olhar, do nosso tempo histórico, mas é difícil. Assim, se você cria um acervo pensando que você vai ganhar dinheiro, você vai quebrar a cara, né? Porque a receita principal é o amor mesmo, né? Pelo território, aquele sentimento de bairrista que a gente não fala mais, né? Então tem que ter esse sentimento, assim, ali, né, internalizado para conseguir criar um acervo e dimensionar ele, né? Porque aqui eu tenho um acervo bem pequeno, está dentro de 2 metros quadrados, mas ele está bem setorizado, assim, né? Tem a hemeroteca de jornais, a literatura, né, que é a biblioteca, uma parte só de revistas antigas, só os postais, aí mistura com a minha vida pessoal, né? Os vinis, os projetos que já aconteceram aqui na comunidade, né? Todos estavam impressos, depois eu parei de imprimir, porque não tem mais espaço. A luta pelas ex, que eu fiz parte também das ex Mucuripe, né? O Conselho Comunitário. Enfim, né? Eu acho que tem que ter muita perseverança para se fazer um acervo. O Acervo Mucuripe fica localizado na Avenida Álvaro Correia, 69B, Mucuripe. Você pode contribuir com o projeto através de doações para a chave Pix acervomucuripe2@gmail.com. O espaço possui lojinha com camisetas, ecobags, calendários e outros. Saiba mais pelo WhatsApp 859-9957-3424 e pelas redes sociais do projeto. Esperamos que visite o Acervo Mucuripe e até o nosso próximo Sind Mais Cultura. E aí, gente, gostaram? Desse projeto maravilhoso? Exatamente, é o Sind Mais Forte trazendo sempre uma novidade para você conhecer melhor a nossa fortaleza e a região onde você mora. Agradecemos a você pela audiência e voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio do Sind Mais Forte, o podcast que traz a voz do trabalhador e do servidor público aqui de Fortaleza. Um abraço e até lá. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.